Olá a todos, meu nome é Thiago e eu vou falar para vocês hoje sobre teoria dos jogos. É, o legal assim da teoria dos jogos em programação competitiva é que talvez assim é uma matéria que você tem muita aplicação. Então, tipo assim, você pode até falar assim, mas por exemplo, o Dijkstra tem muita aplicação também. Tipo, você vai lá, tipo, o Google Maps ele é feito através de um Dijkstra, né? Então, tipo, porque tem muita aplicação. Mas aí, tipo, acontece que não vai ser você que vai programar o Google Maps, né? Não é você que é o engenheiro da Google. Então, na verdade, não tem tanta aplicação assim. Mas teoria dos jogos tem. Teoria dos jogos é um negócio que nesse domingo você pode ir lá no restaurante e tal, com sua família, amigos, enfim. Aí, enquanto vocês esperam a comida chegar, vocês estão lá esperando e tal, aí vocês vão jogar um joguinho lá na mesa, né? E aí, hoje eu vou te ensinar um jogo que chama o Jogo do Nin e que você vai se bancar de o inteligentão que ganha todas as vezes na mesa, porque eu vou te ensinar como é que você vence esse jogo. E aí, originalmente, o jogo você joga através de umas pedrinhas, mas você pode, na verdade, jogar assim, com os palitinhos, você quebra os palitinhos, enfim. Mas como é que funciona esse jogo? Você vai ter várias pilhinhas lá, então vamos supor você tem 5 pilhas, aí elas vão ter números de pedras. Então aqui tem dois, aqui tem três, aqui tem um, aqui tem cinco, aqui tem dois. E aí são duas pessoas que vão jogar, e aí vocês vão cada vez fazer um movimento. Então, na sua rodada, você tem que escolher, você é obrigado a tirar uma pedrinha. Então você tem que escolher uma pilha. Então, por exemplo, vamos escolher essa daqui, e eu diminuo aqui para 4. Aí agora outro jogador vai e joga. Vamos supor que ele vai aqui e ele tira todas as pedrinhas. Aí vão chegar, supor aqui, aí vão continuar jogando, né? Eu vou escolher aqui, eu zero esse daqui, o outro tira uma jogada desse daqui, eu mudo esse daqui para um, o outro zera esse daqui, eu zero esse daqui, e aí agora o outro, ele é obrigado a zerar esse daqui. Então ele vai e zera esse daqui. Aí agora chegou minha vez, mas tá tudo vazio aqui. Né? Não tem nenhuma pedrinha que eu posso fazer, que eu posso tirar. Então, nessa situação, eu vou falar que eu perdi o jogo, ok? É, E aí, a nossa pergunta é assim: a gente vai receber quantas pilhas tem, a gente vai receber quantas pedrinhas tem em cada pilha e o que que a gente tem que responder é assim: vamos supor que os dois estão jogando de maneira ótima. Quem será que vai ganhar? É, Essa é uma questão muito famosa, talvez você já tenha ouvido falar disso, e nessa aula você vai aprender a resolver isso mais no finalzinho. Antes eu vou querer falar de alguns outros conceitos de teoria dos jogos. Então, as questões de teoria dos jogos, elas muito que não tem um jeito certo de resolver, né? Então, você tem que muito descobrir na hora como é que você vai fazer para resolver elas. E aí tem vários conceitos que podem te ajudar a fazer isso. E aí eu vou te apresentar um deles. Então, o NIM, que é um desses conceitos que eu já te contei, programação dinâmica, simetria e invariância, ok? Então, vamos começar com o primeiro conceito, invariância, ok? Então, aqui a gente tem um jogo que é o jogo do sapo. Então, você vai ter várias plataformas, ok? Então, por exemplo, aqui. E aí você tem dois sapos, o sapo um e o sapo 2. E aí, né, você é o primeiro sapo e o seu oponente é o segundo sapo. Aí o que que vocês vão fazer é o seguinte: é, você pode mover para, você pode pular uma plataforma para a direita ou para a esquerda, mas você é obrigado a pular uma. Então vamos supor aqui que eu escolho pular para cá. Aí agora meu oponente vai e ele escolhe pular para cá. Aí eu vou e pulo para cá. Agora meu oponente é obrigado a pular para a direita, certo? Ele não pode pular para a esquerda. E lembrando que ele não pode ficar parado. Aí eu pulo para cá, o oponente vai e pula para cá, eu pulo para cá, ele é obrigado a pular para cá, e eu vou e pulo para cá. Nessa situação aqui, que era a vez do meu oponente, ele ficou sem nenhuma jogada para fazer. Então a gente vai falar que ele vai perder o jogo, ok? Então o objetivo é o seguinte: a gente recebe
quantas plataformas tem. A gente recebe também qual que é a posição do, do primeiro sapo, então ele está na posição 2 e a gente recebe a posição do segundo sapo. E ele aqui vai estar na posição 6, ok? Então, é garantido que eles estão em posições diferentes. Então, qual deles será que vai ganhar? Ok? E aqui a gente vai tentar aplicar nosso primeiro conceito, que é o conceito de invariância. Como que isso daqui vai funcionar? Bem, percebe aqui que toda jogada que vocês fazem, o que é que acontece com a distância entre os sapos? Então vamos supor que o jogo começa assim. A distância entre os sapos é 2, ok? Aí agora eu vou jogar, ok? Então eu joguei, mudei para cá, por exemplo. Agora a distância cresceu, a distância foi para 3. Agora meu oponente vai jogar, ok? Então ele moveu para cá, a distância baixou para 2. Aí vamos supor que eu pulo, né? Então vem para cá. A distância agora passou para 1. Agora meu oponente vai jogar. A distância passou para 2 de novo. E assim vai continuando, né? Então, a cada movimento, a distância aumenta em um ou diminui em um. Mas ela sempre tem que fazer um desses dois, certo? Isso daqui significa que a paridade da distância está sempre movendo em cada jogada. E isso não depende de nenhuma ação dos jogadores. Qualquer ação que eles fizerem, isso vai acontecer. Então, isso daqui dá a seguinte ideia. Bem, quando que os jogadores perdem? Né? Eu perco se eu chego nesse canto, certo? Ou, por exemplo, se eu chego nesse outro canto, certo? Quando eu fico preso. Essas são as duas situações que a distância é igual a 1, certo? Mas se eu não tenho muito controle sobre a paridade, será que eu consigo forçar meu oponente a chegar nessa situação? Ou será que ele consegue me forçar? Então, daí a gente pensa na seguinte estratégia. Vão chutar aqui qual que vai ser a resposta. A gente vai chutar assim. A gente pega lá a situação inicial, né? Então, por exemplo, se a situação inicial começa aqui com, por exemplo, A igual a 1 e B igual a 2, certo? Eu já sei que eu perdi, certo? O primeiro jogador perdeu, né? Que tá essa situação daqui. E aí, o que que eu vou querer chutar aqui é o seguinte: na primeira jogada, então, nos nossos valores que a gente recebe do input A e B, eu vou falar assim: é, jogador um ganha, se somente se a distância é par, ok? E por que isso? Bem, a gente já tem um exemplo aqui que a distância começa sendo ímpar e eu perco, ok? E aí, por exemplo, vamos ver se aqui um exemplo com a distância sendo par. Então, aqui a distância começa sendo par. Aí agora eu vou andar. Então, eu movo. Então, por exemplo, eu vou vir para cá. O meu cara, o oponente, vai ser obrigado a vir para cá. E aí eu consigo vir para cá e ganho o jogo, ok? Ok, então parece que esse nosso chute aqui parece que ele é bom, mas vamos tentar formalizar ele para ver se realmente é isso que acontece. Vamos provar que isso daqui é uma estratégia vencedora. E aí a estratégia vai ser o seguinte: bem, se eu sou o jogador 1 e a distância é par, então minha estratégia vai ser andar em direção ao oponente. E da mesma maneira, se isso daqui começa sendo ímpar, então o meu oponente vai ter a estratégia vencedor e aí vai ser andar na minha direção, ok? E bem, por que que isso daqui vai funcionar? Bem, se eu estou andando na direção dele, certo? Tipo assim, quando eu vou jogar aqui, a distância é par. Então a distância é igual a 2, 4, 6, etc. Então eu sempre posso
mover para perto dele, certo? Porque a distância não é 1. Então ele está pelo menos 1 longe de mim, ok? Então eu sempre consigo mudar a distância e ir chegando mais perto dele. Por outro lado, meu oponente não vai ter muita outra opção, porque se essas daqui são minha distância na hora que eu vou jogar, na hora que meu oponente for jogar, a distância vai ser ímpar. Então vai ser 1, 3, 5, por aí. Então, numa situação que eu tô aqui e ele tá aqui, ele não pode sair do canto. Então eu sempre consigo ir jogando ele pro canto. E bem, e se eu sempre conseguir andando e uma hora a gente chega no canto, uma hora eu vou conseguir fazer ficar desse jeito aqui. Ok? Então essa que vai ser a solução que a gente vai tentar escrever. Então, vão criar um código aqui. Então vão lá, vão ler o que a questão dá para a gente. Vão ser vários casos de teste, e cada caso de teste ele vai dar para a gente quantas plataformas tem as posições. Então, ok. Ok? E aí aqui eu vou fazer o que a gente falou, né? Então, é, vamos lá. Se a distância for par, então, como que eu não sei qual que vem antes, eu vou olhar para o valor absoluto da distância, ok? É, então, se ele for, como que a gente tinha falado, eu ganho quando é par, ok? Então, se a distância for ímpar, eu vou falar que eu vou perder. E aí ele vai querer que a gente fale yes or no, se a gente ganha ou perde, ok? E aí, esse trechinho de código aqui é um jeito enxuto, assim, de ver se a coisa é ímpar, ok? A gente tem um número aqui, e quando a gente faz AND one, né, a gente está fazendo o AND binário. Então, aqui a única coisa que está sobrando é o último bit, ok? E é o último bit que te fala a paridade. Então, se o último bit for 1, significa que a distância é ímpar, e eu perco. E se o último bit for 0, significa que a distância é par e eu vou ganhar. Então, aqui eu só vou rodar isso. Vamos testar aqui no sample para ver se passa. E, ok, parece tudo bem. Vão tentar submeter. E ótimo, funcionou. É, então, esse foi o nosso primeiro problema e nosso primeiro conceito de solução, que é a invariância. Outro conceito de solução é a simetria, ok? Então, vai funcionar desse jeito. Vamos jogar o nosso jogo min, que é o que a gente quer resolver no final dessa aula, mas vamos jogar ele uma versão simplificada, né? Então, tipo, você começou a resolver, tentar jogar ele, mas estava difícil e tal. Então, vamos tentar simplificar. Vamos ver se a gente consegue resolver essa versão simplificada. Vamos supor que só tem duas fileiras, ok? Duas pilhas, uma com X pedrinhas e a outra com Y. Quem que vai ganhar? Bem, e aí você pode fazer vários casos aqui, né? Então, se começa, por exemplo, com 1 e 1, né? Eu jogo, aí eu mando para 0, aí o oponente joga, ele manda para 0, aí eu perco. Então, eu perdi. Bem, se começa com 2-1, eu sei que, bem, no 1-1 eu perdi, certo? Então, tipo assim, eu posso mandar para cá e aí eu vou ganhar, certo? Então, no 2-1 eu ganho. E no 1-1 aqui eu perco. E aí a gente pode fazer vários casinhos desses, mas enfim, aqui tem uma coisa muito legal de você perceber. Vamos supor que a gente começa numa situação especial em que as duas pilhas têm os mesmos valores, ok? Aí aqui eu vou fazer um movimento, ok? Então, vamos supor que os dois começavam com 7. Eu vou jogar, por exemplo, pegar aqui e mudar para 3 pedrinhas. Agora é a vez do meu oponente, mas olha só, o que acontece se ele fizer a mesma jogada que eu? Então ele vem aqui no 7 e muda para 3.
Uai, mas aqui a gente começou numa situação que é que nem quando a gente começou, né? Que era simétrica. Então, aqui, né, eu tenho que fazer alguma jogada, vamos tentar mudar isso aqui para dois. Meu oponente vai lá, vai no outro e repete a mesma jogada que eu, né? E aí aqui eu perdi, certo? Sempre que eu fazer uma jogada, meu oponente vai é, fazer a jogada espelhada. De forma que uma hora eu vou estar aqui com uma pilha que eu vou ser obrigado a zerar ela. E nessa vez o meu oponente vai, zera outra pilha e agora eu fico sem nenhuma jogada. Então, ok. Eu sei que se começa com XX, eu com certeza perco. Mas e se começar com valores diferentes? Bem, se começar com valores diferentes, por exemplo, bem, por que que eu só não faço eles ficarem iguais? Certo? Porque agora chegou a vez do meu oponente e eu sei que esse é um estado que ele vai perder, é um estado perdedor. Então, se eu começo com coisas diferentes, eu ganho. E isso daqui resolve o nosso jogo, né? Então, esse é outro conceito, simetria que é muito utilizado. É, ok. Nosso último conceito dos mais básicos, assim, que servem para a maior parte dos problemas que vocês vão ver, é programação dinâmica. Então, suponha que a gente tem um jogo aqui, que é o jogo do grafo. Então, a gente tem um grafo, ok? Então, vamos desenhar um grafo aqui. E vai ser um grafo direcionado. Então, a gente tem umas direções assim e tal, que vai ter as arestas, enfim, ok? E aí a gente começa com uma pecinha aqui em uma das arestas. Então, em um dos vértices. Então, vamos supor que a gente começa com a pecinha no primeiro vértice. São dois jogadores, como sempre, e eles vão sempre mover a pecinha. Ok? Então você é obrigado a mover a pecinha. Então, se a pecinha começa aqui, eu sou obrigado a mandar para cá. Aí o oponente é obrigado a mandar para cá. Enfim, a pecinha vai ter que ir caminhando até ela chegar em um ponto que ela não tem mais onde ir. Quem tiver com a jogada aqui, perde o jogo, ok? Então, como sempre, quem não consegue jogar, perde. É, bem, ok. Olhando assim, né, nosso gráfico está muito grande, assim. Então vamos tentar ver aqui o finalzinho dele. O que acontece? Bem, vamos supor que o jogo começa com a pedrinha aqui. Bem, se começa aqui eu já perdi, certo? Eu não tenho nenhuma jogada para fazer. Então isso aqui vai ser um estado perdedor. Da mesma forma, esse daqui é um estado perdedor. Mas aí o ponto da programação dinâmica vai vir agora. Se eu sou um estado aqui e eu olho para um estado perdedor, significa que se eu tenho o token aqui, eu posso fazer uma jogada e mover ele para um estado perdedor, fazer meu oponente perder. Então, se eu enxergo um estado perdedor, eu sou um estado que vence o jogo, ok? E aí, ok, enfim, vamos supor que tem essa outra aresta aqui. E aí agora vamos continuar pensando o que acontece no resto do jogo. Bem, vamos supor que eu tenho um estado aqui que ele só olha, que todo estado que ele olha são estados vencedores. Então, esse daqui. Não importa o que que eu faço, certo? É, o meu, o que que eu fizer, eu vou falar assim, não, meu oponente, você venceu, porque eu vou mandar ele para um estado vencedor. Então, se eu sou um estado que olha estados perdedores, eu sou um estado que olha que todos os vizinhos são estados vencedores, eu sou perdedor, ok? Então, com isso a gente consegue classificar os estados. Esse daqui é vencedor, esse daqui é vencedor, porque ele vê um perdedor. E aí, esse daqui, bem, ele vê um vencedor, então ele é perdedor. E esse daqui vê um perdedor, então ele é vencedor, ok? E então, qual que é a regra que a gente chegou assim, aqui, né? Então, né, isso daqui funcionou por quê? Porque o jogo é uma DAG. Então, que nem você talvez tenha visto na aula de programação dinâmica, quando você tem uma DAG, você consegue fazer essa ordem dos vértices e não vai dar conflito. Então, tipo, eu não vou primeiro avaliar um vértice que eu não queria ter avaliado, eu queria ter avaliado ele depois, porque eu não vi todos os vizinhos.
E aí a gente chegou na seguinte regra. Então, é, se certo, o V olha para U e o U é perdedor, certo? E a gente vai falar perdedor, então o V é vencedor. Talvez V e U tenham sido letras ruins, mas se o A olha para o B e o B é perdedor, então o A é vencedor. E a segunda regra que a gente chegou é se o A aponta para o B, para o C, para o D, etc. E todos são vencedores, então o A é perdedor, ok? Ok, então a gente chegou nessas regras e isso daqui dá uma solução de programação dinâmica para a gente no jogo. Então a gente começa aqui processando nossa DAG por trás e a gente vai processando assim nessa ordem até chegar no primeiro vértice. E aí a gente consegue responder se a gente botasse o token ali, quem ia ganhar. Então vamos ver quais questões nesse tema a gente tem. Bem, a gente tem essa questão daqui que é o jogo dos pauzinhos. Então como é que vai funcionar? Tem uma pilha com vários pauzinhos e aí os jogadores vão jogar em turnos, ok? E remover o número, alguns pauzinhos. Então a gente vai ter aqui uma pilha, por exemplo, com esse número de pauzinhos. E aí a gente também recebe uma lista de movimentos válidos. Então, por exemplo, a gente só pode remover dois pauzinhos ou três pauzinhos, né? Dois pauzinhos ou quatro pauzinhos, vamos supor. E aí a gente vai jogar. Então eu vou jogar, então eu removo dois. Agora o meu oponente vai jogar e ele remove quatro. Aí eu vou e eu removo dois. Ele vai e ele remove dois. E agora chega na minha vez, eu não tenho um movimento válido. Então eu vou e eu perdi. Ok? E aí isso daqui dá a seguinte solução para a gente. A gente vai falar que dp de n eu consigo ganhar com n pauzinhos, ok? E aí, é, como é que a gente vai responder isso? Bem, então a gente vai olhar para todos os movimentos daqui, certo? Então a gente pode falar que dp de n, a gente vai olhar para todos os movimentos, então a gente vai olhar para é, dp de n menos a1, dp de n menos a2, etc. E se um deles a gente, é, o nosso dp fala que é perdedor, então esse daqui é vencedor, certo? Que a gente está usando isso aqui de cima. E caso todos sejam vencedores, ele é perdedor. Então, é isso que a gente vai fazer para tentar passar essa questão. Então, está aqui nossa questão e vão fazer o código dela. Então, a gente começa aqui com o número de pauzinhos e quantos movimentos a gente tem, ok? E agora a gente vai ter um vetor com o valor que a gente consegue tirar dos pauzinhos. Então a gente vai ele aqui, ok. E aí agora vão isso, e a gente tem que responder aqui para todos os valores de pauzinhos, que é exatamente o que nossa DP vai fazer, né? Vai calcular para todos os valores, ok? Então vamos lá. Então a gente sabe que todos os pauzinhos também estão entre um e n. Então a gente sempre vai a gente nunca consegue manter a mesma quantidade de pauzinhos, né? Então, tipo, é obrigado que o jogo vai acabar, ele não pode durar para sempre. É, então, vamos lá, se a gente tinha né, o caso base aqui, então vamos declarar esse nosso vetor de dp aqui, ele pode ir até 10 a 6,
A gente sabe que com zero pauzinhos a gente vence. É, a gente perde, certo? Por quê? Porque se você tiver, por exemplo, dois pauzinhos aqui e conseguir mover para isso, certo? Você vai para o estado que são zero pauzinhos. Esse estado tem que ser um estado perdedor, certo? Para eu conseguir falar que eu venço se eu começo com dois pauzinhos e eu tenho esse movimento disponível. Então, beleza. Eu faço isso. E aí agora eu vou calcular para os outros valores de n. Então, vamos lá. A gente vai iterar todos os valores do A, por quais são os valores do pauzinho que eu posso remover, certo? E aí, se eu posso remover isso, então eu tenho que ter menos pauzinho, né, certo? A jogada tem que ser um número menor ou igual do que quantos pauzinhos eu tenho. É, eu vou ver se eu consigo ganhar. Então eu vou falar o bool aqui, se eu sou estado vencedor, eu começo sendo falso, ok? Então, se eu consigo fazer o movimento e é, esse movimento que eu vou fazer vai ser perdedor, então eu perco, ok? Eu vou falar que eu consigo ganhar, beleza? E aí, nesse caso, aqui eu vou falar que depende de I é igual ao nosso valor, beleza? E aí aqui eu vou imprimir é, nossa resposta. Então a gente quer imprimir para 1 até N e a gente quer imprimir W e L, né? Então, se a gente ganha, a gente imprime W, se não, a gente imprime L. Ok, parece tudo certo. Vamos ver se funciona. Parece que está funcionando, né? Mas parece que eu imprimi as coisas meio erradas aqui, né? Então a gente quer imprimir tudo na mesma linha e só depois quebrar. Então vamos fazer aqui. WL, www. Ok, parece que tá tudo dando certo. Vamos ver se vai passar isso daqui. É, ótimo, funcionou. Vamos pro próximo então. É, Agora, finalmente, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vence o jogo do Ninho. Então, se você esqueceu como é que esse jogo vai funcionar, a gente vai ter nossas pilhas lá, certo? A gente tem nossas pilhas, A1, A2, até a N. Em uma jogada, você vai pegar uma pilha e mandar ela para outro valor, certo? Tal que o valor de pauzinhos, de pedrinhas que a gente tem que ser estritamente menor do que a gente já tinha, ok? E perde quando é o cara que tem que fazer uma jogada quando tudo estiver igual a zero. E aí, ok. O que que eu vou falar aqui parece estranho e parece que veio do nada, e realmente é estranho, veio do nada, mas que é como que você resolve esse jogo. Então, você vence o jogo, se somente se, quando você faz o short de todos os valores de pedrinhas que tem, dá maior que zero. Então, vamos tentar entender isso daqui, né? Então, vamos supor que a gente começa aqui com 3, 7 e 2. Aí a gente vai lá e faz o short dessas coisas. Então, o 3 vai ser 1, 1, o 7 vai ser 1, 1, 1 e o 2 vai ser 1, 0. Quando a gente fizer o short disso, vai dar 1, 1, 0, ok? É maior que zero, a gente ganha. Mas poderia ter uma situação que a gente tem, por exemplo, 2, 3, 1, certo? Então, aqui o nosso short é 2, aí o 3 é esse, o 1 é esse. Quando a gente faz o short, dá zero. Aí isso daqui vai estar falando pra gente que a gente perdeu. Ok, parece meio estranho e tal, mas vamos já tentar ver se
né? Isso aqui tem que funcionar com a versão mais fácil que a gente resolveu, certo? Então, e de fato, né? Na versão mais fácil, quando a gente tinha é, só duas pilhas, se os valores são iguais, o char é zero, então o char é zero, a soma aqui do char é zero, e se os valores são diferentes, o char vai ser diferente de zero, porque uma das propriedades do char é que ele só é zero se os dois números forem iguais, certo? Porque quando você tira o char de dois números aqui, quando você tira o char deles, para essa coisa ser zero, esses dois elementos tinham que ser iguais. Então aqui vai ser um, por exemplo, porque eles eram diferentes, certo? Então se ele é zero para todos, eles são iguais em todos os bits. Ok. É, Então, parece conferindo com tudo que a gente já tinha falado, mas vamos ver se a gente consegue provar isso aqui, ok? E é isso que eu vou fazer para vocês agora. Então, eu vou provar isso fazendo da seguinte forma: a gente vai ver o jogo como uma DP. Então, aqui você vai ter seus vértices, que são é, os estados certos. Então, você tem seus valores aí das pilhas, e aí você vai fazer transições do tipo, esse vértice ele vê esse outro aqui, que é eu ir lá na IESMA pilhinha e tirar um valor. E aí ele vai ter várias transições desse tipo e tal. E o que que a gente quer mostrar aqui? A gente quer mostrar que se um vértice, certo? Então, se o A1 até o AN, se o short disso, certo? Então, se o short de A1 até AN for maior que zero, significa que ele vê aqui um estado perdedor. E E aqui vai estar falando para a gente que os estados perdedores são aqueles que o short vai ser igual a zero. Então, isso daqui vai ver um estado que o short vai ser igual a zero. E da mesma forma, se a gente começa aqui com um estado que o short aqui for igual a zero, todos os estados que eles vão ver vão ser estados vencedores, que o short vai ser maior que zero. Ok? Então, essa é a ideia. É, Vamos tentar fazer isso, então. Então, o caso mais simples é se o chão for igual a zero. Então, vamos supor que a gente começa aqui e o chão foi igual a zero. Bem, nesse caso, você tem que pegar uma pilhinha e mover ela para um valor que é menor, certo? Isso daqui é equivalente a gente tem nosso short, certo? A gente quer agora saber quanto que é esse short daqui, que vai ser o short com a pilha diferente, mas o resto tudo vai ser igual. Certo? Mas o Shor tem aquela propriedade que o Shor do número que ele mesmo é zero. Então, o que que a gente consegue concluir aqui é que o Shor do S vai ser igual, né, o novo Shor é igual ao Shor antigo, porém, eu tiro a contribuição da IESMA pilhinha e boto a contribuição do novo valor nela, ok? E aí eu quero me convencer que isso dá, certo? Que isso daqui, que é o novo Shor, ele é sempre diferente de zero. Então eu quero me convencer disso. Bem, eu sei que eu comecei aqui com o chão igual a zero, certo? Então o S é igual a zero. Mas, como eu falei aqui em cima, quando você faz uma transição, você sempre tem que ir para um valor menor. Então, nunca que eu possa ter isso daqui igual a zero, porque ia ter falado que eu fiquei no mesmo lugar. Então, isso daqui de fato é sempre diferente de zero. Ok, então foi o primeiro passo. Aí agora o que que a gente quer mostrar? Então, eu sei que esse estado daqui só aponta para estados que são maiores que zero. Então eu sei que ele realmente é perdedor. Agora eu vou mostrar que o estado é vencedor. Então eu vou começar aqui com o meu estado e vão falar que o short dele é maior que zero. Eu quero me convencer que vai existir uma transição que eu mando ele para um estado que o short é igual a zero. Bem, e aí como é que funciona isso? A gente vai olhar nosso short aqui total e a gente vai olhar a representação binária dele. Ok? Então ele vai ser um negócio assim.
enfim, não importa muito, algo assim. Aí, o que que eu vou falar para vocês agora é que existe um índice aqui que a gente vai escolher, um índice AI, que a representação binária dele vai ter um nessa posição, ok? Não importa o resto, eu estou falando que é garantido que existe um que tem um nessa posição. Por que que isso acontece? Bem, se todos os valores de AI fossem iguais a zero, quando você fizesse o short deles, essa posição daqui teria que dar zero. Então, ok, então a gente sabe que tem um que é igual a um. E aí, qual que vai ser o que que a gente vai fazer agora para transformar esse short e fazer igual a zero? Bem, eu vou comentar para vocês que o AI consegue mover para o AI', tá? Que AI' é esse short aí, ok? É, bem, a gente não sabe isso ainda, eu ainda vou convencer vocês, mas vamos supor que a gente consegue fazer isso. Então, qual que é o novo short, certo? O novo short é o short antigo, a gente tira a contribuição do AI e a gente coloca a contribuição do AI', ok? Mas eu estou supondo aqui que eu consigo fazer o AI' ser igual a isso. Mas isso daqui é o que que a gente tem aqui. Então, se eu conseguir fazer isso, eu consigo mandar para um estado que é igual a zero, ou seja, eu consigo mandar para um estado que é perdedor, e eu concluo que meu estado inicial era vencedor, ok? Então a gente só precisa mostrar essa parte daqui. Bem, e aí, por que que isso daqui acontece, né? Bem, vamos supor que aqui você tem o seu AI, né? Então ele é um aqui na frente, zero, um. Bem, não importa muito, né? Como que essa é a primeira posição que o S é igual a zero? Quando eu faço isso, eu sei que eu consigo que o primeiro do A que eu vou diminuir vai ser esse, ok? Então eu sei que esse que eu consigo que o S chorra aí, certo? Então vamos tentar escrever, vou escrever isso aqui embaixo. Eu sei que o S chor aí, ele vai ser igual o AI aqui na frente. Nessa posição ele vai ser zero. E aqui não importa muito, ok? Aqui eu não consigo falar muito sobre o que que ele é. Mas observe que, então, esse cara tem que ser extremamente maior que esse. Por quê, né? Porque se aqui é igual e na primeira posição que eles diferem, um é um e o outro é zero, pronto, isso que significa um número ser maior que o outro. Então, pronto, a gente consegue fazer esse passo daqui. Então, esse passo daqui a gente consegue fazer. E pronto, a gente provou o nosso teorema, que é o teorema do Newton. É, vocês, em uma prova, vocês nunca vão ver uma questão que é jogue o NIM, que é esse enunciado e você só tem que codar isso daqui. É, por quê? Porque é uma técnica conhecida assim e o problema geralmente vai te fazer pensar um pouquinho antes de usar a técnica. E aí, é, eles vão te mostrar isso geralmente de uma forma um pouquinho mais geral que o NIM, que é o teorema do Sprague-Grande, ok? Então, como é que vai funcionar? A gente consegue aplicar isso daqui para qualquer jogo que satisfaça essas condições. Então, são dois jogadores. É um jogo finito, então não vai ter ciclos que eles podem ficar repetindo e não vai ter nenhum empate também. E ambos os jogadores, eles têm informação sobre o jogo, eles têm os mesmos movimentos disponíveis, é, eles querem ganhar, enfim, tudo que a gente espera assim de um jogo, dos que a gente estava falando antes e tal. É, mas agora a gente pode ter jogos compostos, ok? O que são jogos compostos? São jogos em que várias partidas acontecem separadamente, então uma partida não afeta a outra, e você pode, tem uns movimentos, você pode fazer uma partida e perde quem não conseguir jogar em nenhuma das partidas, em nenhum dos subjogos.
Bem, a gente já viu um exemplo de jogos compostos, né? O NIN era um jogo composto. Você tinha várias partidas, que era cada uma das pilhas. Em cada pilha você podia ir lá e tirar um número de pedrinhas. E aí perdia quem em nenhuma partida, em nenhuma das pilhas, conseguia tirar pedrinha. Outro exemplo aqui, para não ficar muito na mesma coisa, é o jogo do grande. Então você tem uma pilha só, com N pedrinhas, e aí um movimento é, você pega a sua pilha e divide ela em duas pilhas que têm tamanhos diferentes e nenhuma das duas pode ser vazias. E aí, agora são dois jogos, aí agora seu outro jogador vai lá e escolhe um das pilhas e divide. Então, em um momento, você tem várias pilhas que são várias partidas diferentes, e aí você vai lá, subdivide ela e você vai ter esses jogos compostos, ok? Beleza, então esses são alguns exemplos e vamos ver o que que a gente consegue falar sobre esses jogos. Então, para cada estado, então para cada configurações dos subjogos, você vai atribuir um número, que a gente vai chamar de número de grande, ok? E aí, se um estado ele tem transição para outros estados, a gente vai falar que o número de grande dele é o max do número de grande das transições, ok? O que que é esse max aqui? Esse max é o minimum excluded, ok? Então, ele é o menor número natural que não vai estar na sua lista. Então, alguns exemplos aqui, a gente tem que o max do 0, 1, 2, 3, o 0, 1, 2 é o 3, porque o 3 é o menor que não está nessa lista. O max do 0, 2, 1, 5, 6 é o 4, certo? Porque o 4 é o menor que não está aqui. E o max de 1, 3, 2 é o 0, porque o 0 é menor que não está aqui. Ok? E aí, aqui a gente tem nosso teorema. A gente vence o jogo composto se e somente se o número de grande de cada uma das nossas partidas, o short deles é maior que zero. Ok? Então, vão ver como é que isso daqui funciona com o jogo do Nin, certo? Então, aqui você tem uma partida que é a sua pilha, você tem outra partida aqui que é a sua segunda pilha, enfim, você tem várias partidas. Aí, como é que a gente está falando? A gente está falando que o número de grande dele é o max entre as transições, certo? Então, aqui, certo? O número de grande do V1, que é caracterizado pelo quantas pedrinhas tem, vai ser igual ao max entre g a1 menos 1, a1 menos 2, etc., até o g de 1, g de 0, ok? E aí, é, você consegue provar sem muita dificuldade que g de, se esse é o caso, então g de a1 é igual a 1. E, de fato, né, se esse for o caso, isso daqui segue, certo? Porque o menor inteiro que não está em 0, 1, A1 menos 2, A1 menos 1 é o A1, ok? E aí, de fato, esse daqui é o mesmo teorema do Nin, é equivalente ao teorema do Nin para o jogo do Nin, mas ele vai funcionar para outras classes de jogos, ok? E a prova dele é muito parecida com a prova do jogo do Nin. Então, eu vou dar uma ideia aqui de como que vai funcionar a prova, mas a prova é parecida, ela vai seguir os mesmos passos do jogo do Nin. Então, se você tem aqui no início o seu short, ele é igual a zero, se o seu short é igual a zero, bem, você só consegue fazer transições de um estado de forma que o short permaneça igual a zero, certo? Porque do o
você vai aqui transicionar para outro estado, certo? Você vai do VI para o VI', então você substituiu o número de grande dele pelo número de grande da transição, mas o número de grande da transição não pode ser igual ao número de grande que você tinha, então tem que manter igual a zero, ok? E aí, o outro caso, então, que você tem aqui os seus estados, e aí o número de Shaw, o número de grande deles é maior que zero. Então aqui existe um cara que o G de VI vai ter lá o mesmo bit aqui do S, aqui o G de VI, você também vai ter esse cara, e aí você consegue, como que você sabe que isso é o max, então você sabe que você tem uma transição para todos que são menores, e aí você consegue transicionar para o cara que vai ser menor que ele, então vai ser igual aqui na frente, e aí aqui atrás é menor, então você consegue fazer esse short virar igual a zero. Enfim, se vocês tiverem mais curiosidade de ver isso em detalhe, no final da aula vão ter referências para isso, mas a prova é bem parecida com a prova do NIM, ok? Então eu já vou passar para como que a gente vai usar isso, ok? Então aqui eu vou fazer duas questões, como que a gente vai resolver. Então, a primeira é uma versão diferente do ninho. Então, agora, em vez de retirar qualquer número de pedrinhas da pilha, você só pode tirar uma, duas ou três, ok? E aí a nossa pergunta sempre, quem será que vai vencer? Bem, então o que que a gente quer fazer aqui a gente tem nossas várias pilhas, a gente sabe que cada uma delas é um jogo separado, a gente quer achar o número de grande do jogo, tomar o short desses caras e ver se é igual a zero ou não, para falar se a gente vai vencer, ok? O que que a gente tem que fazer agora é então descobrir qual que é o número de grande de uma pilha, ok? Então, bem, a pilha zero, o número de grande vai ser o max das transições, mas ele não tem nenhuma transição, certo? Então vai ser zero. O grande do um, bem, ele vai ser um max, ele consegue transicionar para o estado zero, certo? Então a transição vai ser para o número de grande do estado zero, que é zero. Ok? Então ele consegue. Então o número de grande é um, porque o menor inteiro que não está nessa lista é um. Para o 2, a gente vai ter a mesma lógica. Então ele consegue transicionar para um estado que tem número de grande zero, para um estado que tem número de grande um, ok? O 3, a gente pode transicionar para o zero, para o 1 e para o 2. Então o número de grande é 3. Agora para o 4 vai ser diferente. Para o 4, a gente só consegue ir para o 1, para o 2 ou para o 3, certo? E esses números de grandes são um, 2 e 3. Ok? Então é zero. E aí você vai ver que vai seguir um padrão. Então você vai ter aqui seus inteiros, ok? Zero, um, 2, 3, 4, enfim. E aí os números vão ser zero, um, 2, 3. Zero, porque ele só vê os três últimos, certo? E aí nos três últimos não vai ter o zero. Esse daqui vai ver os três últimos aqui. Nos três últimos tem o zero, mas não tem o um. Esse daqui vê os três últimos. Tem o zero, tem o um, mas não tem o dois. Enfim, você continua nesse raciocínio. E aí você percebe que o número de grande de um estado vai ser igual a x mod 4. Ok? E aí, isso que você usa para resolver a questão. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ler nossas entradas, a gente vai tomar cada uma delas mod 4, ok? Então, aqui a gente está tomando cada uma delas mod 4 para conseguir esses números gigantes e vai tomar o short disso tudo. Se esse short for maior que zero, a gente ganha, ok? É, então, vão fazer essa questão. É, a gente vai ter vários casos de teste aqui.
a gente vai ler as pedrinhas, certo? Então a gente sabe quantas pedrinhas tem, então a gente lê um estado. E agora já vou guardar a soma aqui fora. Então a gente vai fazer a soma XOR com o número de grande, que vai ser eu módulo 4. E aqui a gente imprime. Bem, se a soma for igual a zero, a gente perde. Então se a soma for maior que zero, o primeiro jogador ganha, se não, o segundo ganha. Ok? Dá uma conferida. Parece tudo certo. Então vamos tentar ver aqui se no centro as coisas funcionam. Ok, parece funcionar. Vão mandar aqui. Ok, passou. Ótimo. E aí agora vão para a última questão aqui da nossa aula, que vai ser a questão da bolinha de gude. Então essa foi uma questão que caiu numa prova brasileira há um tempo atrás. Se a gente for olhar aqui no statement, caiu na Subreg de 2018. E como que é essa questão? Você vai ter aqui um tabuleiro, ok? Então você tem aqui o tabuleiro. E esse tabuleiro tem várias bolinhas de gude, ok? Então ele tem umas bolinhas aqui, pode ter mais de uma bolinha na mesma posição do tabuleiro, enfim. E aí, em uma jogada, você pode escolher uma bolinha e mover ela em qualquer uma dessas três direções. Então você pode mover ela para a esquerda, para cima ou na diagonal, ok? Mas você é obrigado a mover uma e mover em uma direção aqui que seja uma dessas três na direção do ponto 00 aqui, beleza? E aí, quem... e aí esse jogo é um pouquinho diferente. Antes, a gente sempre falava que quem perdia, quem não conseguia fazer nada. Aqui vai ser diferente. A gente vai falar que quem colocar uma bolinha no 00 vai vencer, ok? E aí, para não ser estranho, nenhuma bolinha começa no 00, por exemplo. Como será que a gente ganha isso daqui? Bem, é, ok, a gente não consegue usar os teoremas que a gente viu, nenhum dos conceitos, porque todos eram meio. Eles se aplicavam a quando perdia quem não conseguia mover nenhuma, certo? Então vamos tentar transformar o jogo nisso, ok? Então a primeira coisa que a gente percebe aqui é que se existe uma bolinha com, que está na primeira linha ou que está na coluna zero, então a gente ganhou, certo? Porque se começa uma bolinha que eu já consigo mover para o zero, eu consigo ganhar. É, e também tem o caso que ele está na diagonal, certo? Então, se tem uma bolinha na diagonal ou na primeira coluna, eu já sei que eu ganho de primeira, porque a minha primeira jogada vai ser mover essas bolinhas. Ok. Então a gente pode assumir que não tem bolinha nessas células. Ok? Então vamos marcar essas células aqui e vamos falar que não tem nenhuma bolinha nelas. Beleza. É, E aí o outro ponto agora vai ser assim. Se eu estou jogando aqui, eu não quero mover a bolinha para uma dessas células vermelhas, certo? Porque se eu faço isso, meu oponente vai lá e move para o zero e eu perco, ok? Então eu posso fingir aqui que nesse meu jogo eu tenho minhas transições que eu já tinha antes, mas eu não posso transicionar para uma dessas bolinhas vermelhas, ok? E aqui a gente transformou para a versão que a gente queria. Então a gente vai jogando
Então eu tenho que mover uma bolinha, mover uma bolinha, mover uma bolinha, e eu aqui cheguei numa posição que eu não posso fazer nenhum movimento, porque se eu fizer, meu oponente vai perder, ok? Então, aqui a segunda observação é que esse é um jogo normal, assim. É, o jogo, vamos falar que o jogo resultante, depois da gente tirar esses quadrados vermelhos, e normal é normal no sentido que é o que a gente está habituado. É, e ok, mas agora a gente tem ainda uma situação que são várias bolinhas, certo? Mas isso é exatamente o que a gente viu no Sprite grande. Então a gente tem vários jogos que é um cada bolinha, e a gente quer mover essas bolinhas de forma a não ser ficar sem jogada, a não ser né, cair nesse quadradinho daqui e ficar sem jogada. E aí vai ser isso que a gente vai jogar. A gente vai. Então, vamos supor que a gente só tivesse uma bolinha, certo? A gente quer calcular o número de grande da bolinha. Bem, a gente consegue fazer isso com uma DP, certo? Porque as transições que a gente pode mover são essas daqui, certo? A gente tem é, quais são as transições possíveis. Então, a gente vai computando as transições nessa ordem daqui, por exemplo, a gente vai computando nessa ordem e a gente vai armazenando o número de grande, fazendo o max das transições e vendo. E aí no final a gente vai pegar todas as bolinhas, fazer o char de todos os números de grande e ver se isso é zero ou não, ok? É, e aí como é que vai funcionar para a gente fazer o max? Bem, então a gente sabe que o estado perdedor tem max zero, esse daqui transiciona para ele. Então tem max um, esse tem 2, esse tem 3. Aí esse daqui, ele pode ir para o zero, né? Aí igual aqui, porque é simétrico. Esse daqui, ele pode ir para o zero e para o 1. E para o outro zero aqui. Então é 2. Esse daqui, ele pode ir para o zero, para o 2 e para o 1. Então aqui é 3. Ok? Esse daqui, ele pode ir para o zero, pode ir para o 1, pode ir para o 2 e para o 3. Então aqui é 4. Esse daqui pode ir para o zero, pode ir para o 2, pode ir para o 3, pode ir para o 2. Ele não consegue ir para o 1. Aqui é 1. Enfim, a gente vai computando isso é, até acabar. Então vamos lá. Vamos codar isso daqui. Então a gente vai. Como é que vai ser o input? A gente só tem um caso de teste, então a gente lê quantas bolinhas tem. No máximo vão ser 1.000 bolinhas. É, mas o tamanho do tabuleiro é 100, certo? Então a gente consegue fazer uma solução que é cúbica, porque vai ficar 100 ao cubo. Então a gente lê aqui os nossos arrays, e aqui a gente vai ter nossa DP que vai guardar o número de grande, certo? É, então, vamos chamar de G para ser o número de grande, vai ser 100% isso daqui, porque é, o nosso tabuleiro é 100%. Ok? Então, primeiro a gente tem que fazer a nossa verificação um aqui. Então, vamos lá. Então, se começa no zero, mas a gente sabe aqui pelo input que nenhum começa no zero, ok? Mas pode começar nesse caso aqui que é a diagonal, ok? Então, vamos lá. Se a diagonal começa com a pecinha, eu ganho. Então, se eu ganhar, eu tenho que imprimir yes. É, e aí eu paro o programa. Agora eu sei que eu não tenho ninguém na diagonal, ninguém nas casinhas vermelhas. E aí agora eu faço o jogo do Grand. Então vamos lá. Eu vou falar que, então eu vou fazer para todo mundo. Então, para todas as fileiras, todas as colunas, certo? E aí eu quero ignorar a coluna zero e a fileira zero. Então,
começa a partir da um e eu quero ignorar as diagonais. Então, aí aqui eu vou fazer as transições, certo? Então, vamos lá. Eu vou diminuir a fileira, então eu tenho que diminuir um e no máximo eu posso diminuir i certo, porque eu não posso ir para o zero, então eu posso diminuir no máximo i menos um. Então o k tem que ser menor que i, para quando sobrar ficar pelo menos um. Então aqui eu quero falar que eu consigo transicionar para o grande de k, de i menos k, certo? Que é o que eu estou indo, e j. Então vamos fazer aqui um conjunto aqui que vai guardar quais caras que eu consigo transicionar, certo? Então vai ser um to de transição. Eu consigo ir to alguém. Então eu coloco aqui meu valor. Agora eu quero fazer a mesma coisa, só que na coluna. Então a linha permanece a mesma e a coluna eu consigo mover, ok? É, e aí agora eu vou fazer a mesma coisa, só que na diagonal. Então tem que ser menor que tanto a linha quanto a coluna. E eu vou tirar os dois. Aqui eu tenho que ter o cuidado de não me permitir mover para a diagonal, certo? Então, é, bem, aqui não daria problema, porque eu posso considerar que mover para a diagonal tem número de grande zero e eu inicializo isso. Mas, enfim, se a gente quiser ser cuidadoso, a gente vai falar que é, a gente coloca essa condição aqui. E a mesma coisa aqui. Então, aqui eu tenho que aumentar o K, certo? Aqui também. Ok, então eu tenho aqui minhas transições. Agora eu vou calcular o max. Como é que eu vou fazer para calcular o max? Bem, eu tenho aqui meu conjunto que está guardando as coisas. Então, meus conjuntos guardam um, 2, 3, etc. O que que eu vou fazer é o seguinte: eu vou inicializar aqui é, o max como zero e vou fazer o seguinte loop. É, enquanto o meu conjunto tem o meu max, eu posso aumentar ele. Então, como é que isso daqui vai funcionar? Vamos supor que esse é meu conjunto. 0, 1, 2, 3, 5, 7. Eu começo como zero. Aí ele tem, então eu vou para um. Ele tem, eu vou para 2. Ele tem, eu vou para 3. Ele tem, eu vou para 4. Ele não tem, então eu paro e eu sei que o menor inteiro que não está lá é o 4. Isso daqui é uma maneira de implementar o max. É a mais simples que tem. É, na minha opinião, ser implementada por conjuntos. O problema dessa maneira é que o custo dela vai ser n log n, certo? Porque você tem que ficar inserindo os conjuntos, perguntando se o elemento está lá, enfim. Tem como fazer em log n. Você, em vez de botar em conjunto, vai botar em um vetor de ocorrência. Aí você vai andando assim no vetor de ocorrência. A implementação fica um pouquinho mais chata, é, tem pouco, mas eu prefiro fazer assim porque a gente não vai ter problema nessa questão, mas saiba que se você um dia estiver tomando tempo excedido, talvez isso seja bom de você conferir, ok? É, aqui agora, então a gente sabe os números de grandes de todas as casinhas, aí agora a gente quer fazer a soma. Então, para toda bolinha, a gente faz a soma com o número de grande dela. Certo? A bolinha está nessa linha, nessa coluna. E a gente aqui imprime. Se o S for maior que zero, a gente ganha. Se não, a gente perde. E aí ganhar é um Y. Ok? E aí vamos testar aqui. Ok, tudo certo.
Tudo certo. Eu vou dar uma dica para vocês que parece aqui que quando eu rodei no meu computador demorou muito tempo. Mas acontece que eu estou compilando aqui com o Makefile que está lá na biblioteca da UFMG. Esse Makefile é bom porque se você tiver que debugar, ele vai te mostrar é, problema, tipo, ele te ajuda a debugar. É muito bom usar ele. Porém, quando você compila com ele, vai ser mais lento. E quando você manda no juiz, ele não compila com esse Makefile, ele compila de uma forma mais rápida. Então aqui parece que o nosso código vai demorar muito tempo. Como é que a gente sabe quanto tempo que vai demorar no juiz lá? Então você pode compilar com essa flag daqui, O2, ok? Então você compila com essa flag e aí você agora pede, por exemplo, para o seu terminal olhar quanto tempo que a submissão vai demorar, ok? Então a gente, por exemplo, vem aqui, bota lê um input aqui, registra um texto e a gente pede aqui para saber quanto tempo nossa submissão vai demorar com essa entrada. E olha, foi bem rápido. Então, se, se você tiver passando um problema, compilando com o Makefile e parece que vai dar TLE, na verdade não. Talvez seja só isso daí mesmo. Talvez seja só localmente que está demorado. É, vão submeter essa questão. É, ok, parece tudo certo. E vão ver. É, ok, parece que o Codeforce está um pouquinho lento, mas ok, vai passar agora. Enfim, para terminar aqui, é, bem, vamos esperar passar aqui, né? Ok, ótimo, passou. E é isso. Isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Aqui tem alguns materiais, então a prova, por exemplo, do Teorema do Espaço Grande está aqui nesse link aqui. Se você entrar no slide que vai estar aí na descrição, isso daqui é tudo clicável, então você clica aqui. Aqui tem algumas questões que são que a gente fez nas aulas. O jogo do sapo, o ilimitado, bolinha de gude. E tem algumas questões aqui também que estão no slide, mas que eu não codei. E também vai ter as questões na planilha aí da UFMG que você pode tentar treinar com elas. Eu recomendo muito que você faça bastante questões de teoria dos jogos para você realmente treinar, usar esses conceitos, porque você tem que ter muita prática para poder fazer essas questões rápidas na hora. E, enfim, no mais é isso. Obrigado aí a todos e bom treino.